Quando você busca emagrecer, a gente tem que tratar uma coisa que se chama base hormonal metabólica. O que é a base hormonal metabólica? Nada mais é do que os seus hormônios. Os hormônios principalmente relacionados ao emagrecimento. Quais são os principais focos hormonais que nós temos que ter quando o assunto é emagrecimento? Eu tenho que entender como está seu sono, porque durante o ciclo do sono, você produz hormônios sexuais, GH, que é o hormônio do crescimento, e você regula cortisol. E aí esse cortisol, se ele estiver muito baixo ou muito alto, você fica sem paciência, você fica compulsiva, você desconta na comida, fica cansada, às vezes irritada, oscilação de humor ao longo do dia, e o cortisol te engorda. Diminui seu metabolismo. Se ele estiver muito alto, pior ainda, te engorda sem você precisar comer. Falamos então do sono, falamos do cortisol. Qual outro aspecto da sua base hormonal metabólica tem que ser avaliada para o emagrecimento definitivo? Resistência insulínica. Insulina é o hormônio que sobe quando você consome carboidratos ruins. Açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachas. Se você tem resistência insulínica, você tem que produzir muito mais insulina do que o seu corpo precisa para dar conta do mesmo pãozinho. Você já observou que o pãozinho que você come hoje, o pãozinho com manteiga que você come hoje, ele te engorda muito mais do que antigamente? Você tem essa sensação? Porque se você, mulher, está gordinha, é provável que você tenha resistência insulínica. Se você tiver resistência insulínica, pico de insulina. Insulina é hormônio anabólico, estimula gordura corporal. Insulina estimulou gordura corporal, você vai só engordando, 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 e fica cada vez cada vez mais difícil emagrecer se não controlar esse problema metabólico. Então falamos do sono, falamos do cortisol, falamos de insulina. Nós temos que analisar seu intestino. Sabe por que o intestino é tão importante? Por causa de um hormônio. O que o intestino tem a ver com a base hormonal metabólica, doutor Renan? Sabe o que o intestino tem a ver com a base hormonal metabólica? Porque é no intestino que o hormônio da felicidade é produzido, a serotonina. Eu quero te perguntar, você se sente deprimida? Para baixo? Triste? Desanimada? Talvez a sua produção de serotonina ela esteja um pouco comprometida. Se o seu intestino não funciona bem, se o seu intestino é inflamado, 90% da serotonina é produzida no intestino. Se 90% da serotonina é produzida no intestino e seu intestino não é saudável, você fica mais deprimida, mais triste, desanimada, para baixo. E a serotonina é complicado quando você tem deficiência dela, porque se a serotonina está baixa, o seu cérebro começa a buscar coisas que liberam dopamina. E o que a gente come que libera dopamina? A dopamina é um hormônio do bem-estar. Só que a dopamina é um hormônio do bem-estar meio traiçoeiro. Por quê? Quando você come um doce, é liberado dopamina no cérebro. Aí você tem aquela sensação, né, gostosa de quando você come um doce. Aquela sensação prazerosa. E olha, aí você come um doce. Tem aquela sensação por liberação de dopamina. Só que a dopamina, quanto mais dopamina você libera, mais o seu cérebro quer dopamina. Você liberou dopamina, e a dopamina faz você querer mais sensação de dopamina e de serotonina e de endorfina e de tudo que você produz de bem-estar. Por isso que você come um doce e causa dependência química. É a mesma coisa de uma pessoa viciada em cocaína, por exemplo. Uma pessoa viciada em cocaína, a cocaína faz liberar dopamina, o seu corpo vicia naquela sensação de dopamina e você vai sempre buscando aquela sensação, você sempre está na busca. Você já observou quando você come um docinho no domingo, na segunda-feira você está caçando o doce depois do almoço? Pois é, por conta dessa busca pela sensação de dopamina. Vamos falar sobre outro problema da base hormonal metabólica. Então falamos sobre resistência insulínica, falamos sobre sono, cortisol, resistência insulínica, intestino e serotonina, e a gente tem a tireoide. A tireoide é fundamental para emagrecer, é fundamental para o metabolismo. Todas as células do seu corpo têm um receptor para o T3. O T3 é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo.
E aí, muitos profissionais falam para você que tem o hipotiroidismo que você não precisa fazer uma análise de tireoide, de T3. Aí você pergunta, doutor, mas eu ouvi um médico falar na internet de T3. Ele vai falar para você, mas não precisa. O remédio tireoide que você toma vira o T3. Realmente isso acontece. Até 2% do remedinho tireoide que você toma virá T3. Só que 25% do seu corpo precisaria que esse remédio tireoide virasse T3, mas não acontece. Por isso você continua com todos os sintomas.